Fala galera, o Universo Evangélico está começando e no vídeo de hoje nós vamos abordar a primeira creepypasta na história desse canal, onde vamos separar finalmente a ciência da mística e vamos começar então a ver a boca do inferno que está presente em Evangelion 3.0. Esse tema foi sugerido e votado lá no grupo do Facebook do Universo Evangélico. Entre tantos mistérios que aconteceu em Evangelion 3.0, com certeza esse é que talvez ninguém esperasse. Fazer conteúdo de Eva 3.0 é um dos maiores desafios desse canal, mas a gente vai chegar lá, então se prepare. Seguinte, falar desse tipo de conteúdo no YouTube é bastante complicado. Ele vem dar um tapa no seu canal com muita facilidade. Então, para eu não ter problema, algumas palavras eu terei que censurar ou até mesmo trocar por outras para ficar um pouco mais leve. O gênero de horror no YouTube é bastante complicado de ser aceito e facilmente o YouTube vem dar um chute na minha bunda. E nem tanto por isso, mas mesmo para evitar qualquer tipo de situações complicadas, até porque Evangelion por si só já é uma mística a ser estudada, né? Existe uma cena muito importante, um grande clímax em Eva 3.0, em um diálogo entre o Kaoru e o Shinji. O Shinji queria saber o que estava acontecendo com o mundo lá fora, o Kaoru fez questão de levar ele e mostrar para ele, e aí ele ficou sabendo de toda a verdade que aconteceu dentro do terceiro impacto, no que ocorreu no mundo todo. Sacrificaram seres vivos do passado para criar novas criaturas impregnadas com o fruto da vida. Além de ser um dos grandes clímaxes do filme, existe uma cena que chama muita atenção, só que só você consegue entender ela se você colocar no negativo do seu monitor. De fato, nós não temos nenhum embasamento religioso, principalmente sobre esse tipo de assunto, em toda a obra do Evangelho. Então, se Evangelion não trabalha com religião em pontos propriamente ditos religiosos, como por exemplo, a batalha do bem e do mal, Deus ou o inimigo de Deus, a Bíblia ou algo assim, o que temos então em Evangelion para nos auxiliar em relação a isso? Primeiro, nós temos os símbolos da Kabbalah, então podemos dizer que algumas coisas da Kabbalah é presente em Evangelion. O segundo ponto, que em Evangelion 3.0 mais 1.0, descobrimos que por parte do Gendo, ele quer chegar até os deuses. Ele quer fazer algo diferente que os deuses fizeram, ou seja, então temos deuses em Evangelion. Embora, mesmo que a gente tenha ouvido isso do Gendo, a gente propriamente não viu manifestação disso, então vamos se ligar nessa situação. O terceiro ponto é justamente o símbolo da cruz que está presente na mão de alguns personagens e de forma oculta em Evangelion. E o quarto ponto, então, é o questionamento do Shinji para Asuka: quem são os anjos? Eles não têm que nos proteger? Com essas palavras do Shinji, a gente pode então levantar o argumento que existe sim religião em Evangelion por parte de uma boa parte da população. Primeira certeza é que sim, existe religião em Evangelion por parte de algumas pessoas, por parte da população, sendo ela cultural ou não. Mas veja bem, isso não está explícito no anime, isso está citado na boca de alguns personagens e da forma como algumas pessoas se comportam, alguns personagens coadjuvantes se comportam. E a segunda certeza, como o Gendo consegue chegar a um outro nível em Eva 3.0 mais 1.0, então é relevante a gente dizer que existe deuses em Evangelion. Deus ou deuses, independente de sua interpretação. A observação aqui é que quando a gente se difere a palavra Deus é para alguém superior, um ser muito superior, um ser de uma outra dimensão, na qual não pertence a nossa, na qual nós somos subjugados à sua grandiosidade. Já em relação ao céu e inferno, a gente começa a explorar diversas outras culturas religiosas dentro do mesmo assunto, porque independente da cultura, o inferno e o céu são tratados de formas diferentes. Porém, de certa forma, são parecidos um com o outro, porque o inferno ele quer dizer purgatório e o céu quer dizer salvação ou resiliência. Vamos então pensar nesses pontos e vamos dar continuidade ao vídeo. Quando se referimos à palavra inferno no conceito religioso, ele é sempre indicado para pessoas que pecaram, fizeram maldades, fizeram atrocidades em vida e depois, após dela, eles terão que passar um tempo lá para redimir seus pecados ou até mesmo um certo purgatório. O que dá a entender no diálogo do Kaoru é que quando o ser humano tenta, de certa forma,
se livrar de seus pecados, alguma coisa ruim acontece. E não tem como negar que causar um impacto, que é comprovado no anime que mata pessoas, é algo ruim. Só que a ciência de Evangelion é tão avançada a um ponto que talvez, em teoria, os seres humanos tenham conseguido chegar até uma das camadas do sobrenatural. E ao explorar essa camada, eles foram capazes de fazer ciência avançada sobrenatural com os corpos de Adão e de Lilith, envolvendo também o LCL e a criação dos Evas. Então, se há um Deus, se há algo que eles estão querendo, se eles descobriram que há Então, se há um Deus, se é algo que eles estão querendo do sobrenatural e trazer para a Terra, então existe sim uma outra força negativa, ou seja, pode ser que exista sim o inferno. Repare que nas Terras Vermelhas existe uma grande quantidade de Evas. Repare que o tom vermelho ele é um tom muito forte e está representando algo como o sangue ou até mesmo a guerra. Repare que essa imagem bizarra parecendo uma boca tenta falar algo com você, como por exemplo, você está sendo engolido ou comido pelos seus próprios pecados. Repare que os tons desse portal estranho, ele lembra algo como trevas ou a escuridão. Repare que, se você for a fundo, a sensação de todo o conjunto desses elementos dá a entender que você está numa espécie de purgatório. E todo esse tom avermelhado está em todo o planeta quando o Shinji cometeu o terceiro impacto. Então levo a teoria aqui para frente dizendo que o que o Shinji viu é na realidade uma visão do próprio inferno. Mas não o inferno religioso em si, mas o inferno científico causado em Evangelion. Se eles estão procurando uma forma de chegar até Deus, uma divindade, e falharam nisso, eles conseguiram criar o seu próprio inferno. Não, eu não estou dizendo em relação ao terceiro, segundo ou quarto impacto. Eu estou dizendo que o inferno sobrenatural materializado em Evangelion nessa cena. E aqui então eu vou dar para vocês duas escolhas. Uma dessas escolhas irá levar a gente até os próximos vídeos, onde você vai ver as vertentes dessa escolha. E a primeira é, você pode encarar tudo isso apenas como simbologismo mesmo. Não há nada demais. E esses símbolos eu já citei todos eles aqui. Então você pode parar por esse ponto e tá tudo ótimo. Agora, o segundo ponto é aonde a gente vai numa camada mais profunda do sobrenatural em Evangelion. Tá ok? Então, continuando, acredito eu que o que o Shinji viu foi o inferno materializado em Evangelion. E a câmara de golfe trouxe esse inferno à tona. Esse é o primeiro ponto. Daqui para frente, cara, nós vamos ter que estudar as demais camadas do sobrenatural em Eva e esquecer da forma científica na qual acontece. Então teremos que chegar até Deus e também chegar aos rivais e outras criaturas que estão além do que o Evangelho nos mostra. Da mesma forma, trazida do Espiritismo, umbral que é uma dimensão que podemos se referir que é uma espécie de inferno, não existia antes do começo dos tempos, mas foi criada pela ganância humana, pelas energias negativas dos seres humanos. Aqui nós temos o umbral de Evangelion. Esse umbral de Eva trazido totalmente da própria ganância humana em tentar misturar a ciência com coisas sobrenaturais, só que de uma forma muito mais absurda do que a gente imagina. E isso fez com que acontecesse que o espaço e o tempo fosse perturbado, assim também como a própria dimensão na qual eles estão. Podemos ter essa reflexão justamente nas falhas do infinito que estão lá no subterrâneo do dogma central. Lá não se chega facilmente e precisa de um Eva para chegar até as partes mais profundas. E o Eva é a entidade mais próxima que temos de uma certa divindade em Evangelho. E com isso, gente, a gente dá o pontapé inicial às forças sobrenaturais que agem ou não em Evangelho. Por isso é tudo, eu fico por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Paz e amor.